Na ponta da linha conosco, o presidente do Santa, Bruno Rodrigues, que tem viagem daqui a pouco marcada para São Paulo para tratar de assuntos referentes ao Santa Cruz. Primeiro, agradeço por falar novamente com você, presidente. O panorama de momento do Santa Cruz, no que diz respeito a salários, no que diz respeito a SAF e também esse início de campanha na Série C do Campeonato Brasileiro para a gente bater papo, presidente. Inicialmente, queria lhe perguntar, essa viagem para São Paulo, o senhor vai com que propósito? Boa tarde, um abraço, Bruno Rodrigues. Boa tarde, meu caro Igor. Muito obrigado pela oportunidade. Veja, eu acabei de sair aqui do Arruda e estou indo direto para o aeroporto e vamos ter aí, a partir de hoje à noite, quinta e sexta, algumas reuniões, né? A coisa está caminhando, né, para a gente fazer, né, um desfecho amigável com a Cobra Coral, já que os próprios participantes da Cobra Coral externaram que não iriam seguir. Então a gente está tratando o assunto da melhor forma possível para fazer o distrato amigável e imediatamente abrir negociações com quem tiver interesse. Então eu estou correndo contra o tempo, eu acho que nós trabalhamos muito nesse processo, eu acho que também houve acertos, houve erros, mas a gente não pode, esse desencaixe que nós estamos passando hoje, efetivamente, pela falta dos aportes, né, dos investidores, e ao mesmo tempo a gente não pode parar, né? O time do futebol é diferente do time de empresas. Então eu fiz ver que a gente deu todas as oportunidades, né, os prazos legais para que isso fosse resolvido, e aí chegamos à conclusão que o ideal para todos é a gente fazer essa rescisão e trazer um novo investidor para dar continuidade à implantação da SAF. Então, estou muito otimista, eu acho que essa coisa vai andar rápido, tá? Uma coisa importante, Igor, para lhe falar, é que eu já coloquei para todos eles, tá? Ou seja, para a minha diretoria, para quem conversa conosco, qualquer investidor que chegar e que for aprovado, logicamente, né, pelo clube, pela nossa diretoria, tem que de imediato fazer os aportes para sanar o momento financeiro do clube, que também não tem nenhuma, não é nenhum momento, que eu diria, de maior gravidade. Nós tivemos as dificuldades pelo desencaixe do aumento da folha e que isso não foi pelos investidores, mas a gente está muito tranquilo, inclusive estamos pagando, né, com recursos próprios do clube, né, algumas rubricas aí que estão em aberto, mas o nosso intuito é muito rapidamente, né, encerrar essa questão da Cobra Coral e anunciar dentro em breve o novo parceiro investidor da nossa SAF. O presidente, de um mês para cá, tendo em vista que a Cobra Coral Participações, eles não cumpriram com o dever deles nessa parceria Santa Cruz e Investidores. O porquê o Santa não distratou anteriormente com eles? O que é que estava emperrando essa saída amigável entre as duas partes? Não, nós temos os prazos legais, né? Inclusive, como você falou há pouco, essa reunião que houve no Rio de Janeiro, desses novos investidores trazidos por eles, foi no mês passado, era para haver uma substituição, mas eles não se entenderam lá comercialmente. Então, você sabe que essa questão comercial também tem seus entraves. O fato é que eu, na realidade, vamos dizer, dei um ponto final nessa história, no sentido de que a gente não podia mais aguardar. Ou seja, a gente vai efetivamente fazer esse distrato amigável e tratar de trazer rapidamente um novo investidor para que possa arcar com as despesas, né, que estão em aberto, que não é grande coisa, mas já iniciar também a questão dos pagamentos finais da nossa RJ e também o investimento no futebol ao longo do ano e no estado do Arruda. Então é uma coisa que não será demorado, Igor, vai ser rápido, até porque esse trâmite todo, que realmente é muito trabalhoso, já houve dentro do clube, né? A gente já passou todo aquele passo a passo, então hoje é uma coisa bem mais rápida. E dizer também o seguinte, veja, eu sou muito otimista, mas eu acho que realmente frustrou, não só a mim, mas como a torcida, né, essa parceria que não andou. Mas efetivamente o que eu posso lhe dizer é que a gente tem que tirar, quer dizer, uma lição e tirar alguma coisa de bom de todas as situações. O Santa Cruz hoje está noutra situação.
A gente estava sem série, a gente foi para a Série D, passamos para a Série C, então hoje, inclusive, a gente tem um valor de mercado, né? Eu tenho informações dos nossos assessores e convicção que nós temos um preço de mercado hoje maior do que tínhamos há dois anos atrás, há um ano atrás. Então, eu penso que iremos fazer uma boa negociação e fazer, inclusive, trazer uma proposta ainda melhor do que essa que foi feita. A proposta foi muito boa. E lembrar, Igor, que houve muitas críticas, mas na época foi a melhor proposta que nós tivemos na mesa, dentre todas as que apareceram. A melhor disparada. E, infelizmente, os investidores não performaram, né? Houve trocas de acionistas ao longo do processo e a coisa não deu certo entre eles lá. Então, nada mais natural do que a gente fazer essa troca e seguir em frente, que se Deus quiser, essa coisa não demore. A gente vai fazer uma coisa com muita celeridade. O presidente acredita que houve alguma má avaliação por parte do clube do Santa Cruz no que diz respeito ao grupo de investidores, a lastro financeiro, em confiar ou não no lado de lá? Ou foi uma força do destino, algo que colapsou pro lado de lá que acabou respingando no Santa Cruz aqui? Como é que o presidente classifica? Não, de forma alguma. Eu ficaria com a segunda opção. Veja, de forma alguma. As análises foram muito bem feitas, existe o lastro, as condições financeiras. O fato é que nós não demos causa a esse encerramento, tá? Isso foi uma decisão dos próprios investidores, e aí eu não vou me avorar a dizer qual foi o motivo, ou deve ser o motivo, que eu também não tenho essa informação, entre eles lá os 4 investidores, qual foi a motivação, mas o fato é que os próprios resolveram não seguir no caminho. Então, tem ilações, uns dizem que é uma questão, eu tenho por princípio a questão de presunção de inocência, eu não vou acusar ninguém, e muito pelo contrário, quem deu causa ao encerramento não fomos nós. Então, foi muito bem trabalhado, muito bem avaliado, documentado, tá certo? Isso a gente está muito tranquilo. E os próprios investidores foi quem deram causa a esse encerramento. Então, é uma coisa comercial, né? Então aconteceu, não era o que a gente esperava, mas diretamente a sua resposta, a motivação que se deu para os investidores saírem da operação, eu não posso lhe responder, mas acho que os próprios podem responder isso, entendeu? Então, mas o fato relevante é que a gente está fazendo tudo com muita cautela, com muita calma. Eu fui, inclusive, recentemente aí acusado, né, de que que eu desapareci, que não tinha falado com a imprensa. Veja, você próprio é testemunha, que eu nunca deixei de atender uma ligação sua. Via de regra, um outro veículo de comunicação me pede uma entrevista, né, presencial ou até por vídeo, e eu digo, rapaz, vamos falar na próxima semana, porque nós estamos ultimando os processos, aí vai conversar e não vai ter nenhuma novidade, como nós estamos tendo agora com você. Então aí criou-se uma situação, porque o presidente não quis vir aqui no programa. Não é isso. Tem as questões de confidencialidade, as questões de que não tenha fato novo naquele momento para conversar. E veja, eu estou no clube quase que diariamente, e a imprensa como um todo, eu tenho atendido com toda a cordialidade, e tenho certeza que você pode avalizar isso. Então, assim, eu estou muito tranquilo, foi tudo muito estudado. Nós temos uma equipe de assessores, advogados, tributaristas da melhor qualidade, de nível A aqui no Brasil, e fizemos tudo com muita cautela. Infelizmente, a coisa não evoluiu por parte dos investidores, e aí agora nós vamos tratar de fazer essa troca e colocar os nossos investidores de imediato. Vão-se os anéis, ficam os dedos, presidente. E para o futuro, você já tem conversado com algum grupo de investidores, um grupo interessado em pagar o que esse grupo que está saindo já investiu no Santa e assumir tudo que foi acordado anteriormente no contrato anterior? Veja, Igor, eu não tenho conversado até então com nenhum novo investidor, porque pela cláusula de exclusividade, eu só posso fazê-lo depois que encerrar o contrato com a Cobra Coral, que será feito nos próximos dias. Mas, efetivamente, como o mercado se fala muito, eu fui procurado por diversos grupos. Não abri conversa, mas é evidente que quando eu sou procurado, eu levanto quem são os grupos e digo a você com todas as letras que são grupos realmente muito, muito fortes, parrudos financeiramente, e inclusive com nomes nacionais. Agora, eu já tenho colocado, e todos sabem disso, que quem for entrar no clube tem que cumprir as cláusulas, o que está no contrato atual,
né? E eu acho que como nós estamos em outra situação, pode ter até um upgrade com relação aos valores, e ao mesmo tempo o valor que foi aportado pela Cobra Coral, isso aí terá que ser ressarcido pelos novos investidores. Isso já está precificado, até porque essa verba, esse dinheiro que foi colocado no Santa foi para fazer as mediações da recuperação judicial. Então o investidor também teria que aportar esse recurso. Então nada mais foi do que um adiantamento, vamos chamar assim. Então qualquer um que assuma irá ressarcir o que foi pago pela Cobra Coral, mas deixando bem claro, não existe nada de multa, tá? O Santa Cruz vai pagar uma multa, a Cobra Coral não existe nada disso, tá? A gente vai destratar amigavelmente e vida que segue. Vamos partir para cima e, se Deus permitir, fazer uma coisa ainda melhor. Nessa reta final de entrevista, presidente, sobre a proteção judicial que a Justiça Pernambucana prorrogou para o Santa Cruz, né? A recuperação judicial e a proteção mais prolongada. Entretanto, o Santa tendo que mostrar à Justiça o cronograma da Assembleia Geral de Credores num prazo de 15 dias na época. Acredito que esse prazo já resta aí uma semana aproximadamente. Como é que o clube vai lidar com isso? Não, isso já está definido, já está marcado na próxima semana uma reunião da nossa diretoria, com o nosso corpo jurídico, os advogados e os administradores judiciais do clube. Isso está marcado na próxima semana, no dia 28, terça-feira, onde nós vamos fazer esse cronograma e apresentar à Justiça. O nosso intuito é avançar ainda mais nas mediações, lembrando que nós pagamos mais de 300 credores, né, na recuperação judicial, que há muitos anos o clube não pagava a nenhum credor, a gente pagou a mais de 300 credores. Então vamos ultimar e na terça-feira fechar esse cronograma, dia 28, e apresentar à Justiça. Aí vai depender muito da quem vai marcar, logicamente, a juíza da recuperação judicial, tem que ver as datas da Justiça, mas nós vamos estar preparados já para chamar a Assembleia Geral de Credores dentro em breve. Eu não posso cravar uma data que não depende da gente, mas acho eu que no início do segundo semestre a gente já marca essa Assembleia Geral de Credores e, se Deus permitir, a gente vira essa página da nossa recuperação judicial que foi tão ruim para o clube, né? Presidente, agora para fechar a última pergunta, e é sobre futebol também. Muita gente, depois da reformulação pós-pernambucana, a reformulação feita com 15 contratações, tem uma avaliação de que o elenco hoje tem qualidade suficiente para brigar por acesso. Isso aí não tem mais dúvida. E o medo maior da torcida é questão financeira, de faltar dinheiro, atraso salarial, culminar numa queda de desempenho do elenco, coisa que geralmente acontece no futebol brasileiro quando há atraso. Você tem algum cronograma, algum prazo para recebimento e talvez até atualização de salários do elenco, tendo em vista que o Santa conseguiu pagar carteira de fevereiro antes do jogo contra o Confiança, mas ainda deve a partir de março de fevereiro? Veja, nós estamos correndo para quitar esses débitos, independente da entrada da SAF, tá? Na última semana, você lembra que nós pagamos uma CLT, a gente está trabalhando para essa semana ainda pagar a última CLT que está em aberta, que é agora de abril, dia 5, e aí nós teríamos as imagens. E a nossa ideia é pagar uma imagem na próxima semana, tá? Então estamos correndo contra o tempo, você tem toda a razão, a gente tem que estar em dia. Esse descompasso, esse desencaixe foi criado diretamente, né, pelos investidores, porque não aportaram os valores que estavam combinados com o aumento de folha, mas a gente está pagando esses valores independente da SAF entrar. Agora, o nosso entendimento é que esse movimento da SAF será uma coisa que eu diria será muito breve. E o primeiro passo é zerar todo e qualquer débito, não só do futebol, mas de todos os nossos fornecedores, colaboradores, enfim. Questão de folha administrativa, eu queria até acrescentar, o que nós temos em aberto, com muita transparência falando, a gente pagou uma folha na última semana e está em aberta a folha desse mês, ou seja, vencida agora no 5º dia útil. Então estamos atrasados alguns dias, basicamente, desse mês, dos nossos colaboradores administrativos, e vamos quitar dentro desse mês ainda, ou seja, vamos virar o mês em dia. Então estamos lutando muito, com todas as forças, com muito otimismo, sabendo das dificuldades, sabendo que montamos um time, como você falou, que tem todas as condições de subir, um time que eu tenho acompanhado todos os jogos da Série C, são grandes times,
mas eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente colocar a casa em ordem, e o nosso time é um time que tem toda a qualificação para subir para a Série B. Lembrando que a gente fez realmente um esforço muito grande, né, de contratar alguns jogadores, e nesse momento estamos também encerrando o contrato com alguns outros, como ontem mesmo a gente encerrou com o Matheus Regis, recentemente com o William Júnior, com o Galhardo, o Gabriel Galhardo, enfim, estamos trabalhando para enxugar e ao mesmo tempo colocar, né, as contas em dia. Mas estou muito otimista, Igor, estou muito feliz, estou viajando agora feliz, sabendo que nós estamos dando aí esse encerramento nesse imbróglio que houve com os investidores da Cobra Coral e ao mesmo tempo trazendo boas novas, se Deus quiser, na minha volta agora da viagem. Agradecendo o tempo do presidente e deixando um espaço aqui para você, Bruno, falar para o seu torcedor. Qual a mensagem que você quer passar para o seu torcedor? O torcedor do Santa que nessas últimas semanas se chateou muito com a questão da SAF e também com a questão do Arruda. O que é que você tem a passar para esse torcedor? Já, claro, pensando também no jogo do Amazonas, né? Domingo na Arena de Pernambuco, um jogo que promete ser vital para o Santa Cruz recuperar a imagem que deixou do jogo em Aracaju. Então, Igor, primeiro dizer que é muito importante para todos nós, né, que a gente tenha um jogo no próximo domingo contra a Amazônia de casa cheia, tá? Nós precisamos efetivamente, nosso torcedor, seja para a gente fazer a diferença dentro de campo, como sempre foi, o nosso torcedor foi sempre o diferencial, foi quem sempre, primeiramente Deus, mas quem sempre nos leva às grandes vitórias e ao acesso, né, com o nosso elenco. Então a gente não pode faltar o Santa Cruz, não pode faltar. E também não posso deixar também de citar a questão financeira. Ou seja, é muito importante que a gente tenha um público grande para justamente a gente ir sanando esses problemas financeiros atuais. Então eu tenho certeza que nosso torcedor irá entender. Eu conclamo aqui, é um apelo que eu faço para que eles façam um jogo de casa cheia. Conseguimos mudar inclusive o horário das 19 horas para 16 no domingo, para facilitar o nosso torcedor. E se Deus permitir, vamos fazer um jogo histórico com casa cheia e dar uma virada de chave, com grande vitória, inclusive em cima do líder atual. Presidente Bruno Rodrigues, boa viagem, obrigado por conversar com a Rádio Jornal, com a TV Jornal, o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, presidente. Muito obrigado, Igor, sempre à disposição, amigo.